Olá, boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, 12h12. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela rádio Universal AM 810 de Santos. Estamos transmitindo simultaneamente pelas redes sociais, Facebook e Instagram e ainda no nosso canal no YouTube. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos, interaja com o programa a partir de agora. O WhatsApp é o número 973350038, mais uma vez, 973350038. E não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala ao longo das suas interações por aí. Eu apresento a partir de agora os nossos convidados de hoje. Vamos começar a formação da nossa bancada, primeiramente com o doutor Marco Korzorowski, advogado, integra o Conselho Superior de Direito da FEComércio de São Paulo e é também o vice-presidente da OAB Tatuapé. Seja bem-vindo, doutor Marco Antônio Korzorowski, mais uma vez ao Gente que Fala. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o programa Gente que Fala, Fausto Camunha, Zenilda, Mauro Friesman, nossos colegas de banca, os ouvintes e os web espectadores. Muito obrigado. Seguindo aqui com a formação da nossa mesa, da nossa bancada, também com a gente o doutor Estácio Ayrton Alves Moraes, advogado, especialista em direito trabalhista. Doutor Estácio, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, Mauro. Tudo bem com você? Tudo certo? Quero agradecer mais um convite a todos da rádio, Fausto, a Zenilda, todo esse time campeão aí. E quero dividir aí esse ótimo programa com os internautas aí, com todo o seu público. E os amigos da bancada, os nobres colegas. Muito obrigado pela presença, doutor Ayrton. Também com a gente, Frederico Rexel, administrador, corretor de imóveis licenciado no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Está com a gente aqui em São Paulo, mas mora lá na Flórida. Tudo bem, Frederico? Seja bem-vindo. Boa tarde, Mauro. Tudo bem? Prazer participar dessa bancada. Agradeço a oportunidade da gente estar conversando e que temos uma boa conversa. Ok, muito obrigado pela presença. E fechando a nossa mesa, doutor Victor Fernandes Serri de Souza, advogado. Ele é vice-presidente da Comissão de Direito Contratual, Compliance e Propriedade Intelectual da OAB São Paulo. Doutor Victor, seja bem-vindo. Tudo bem? Como é que são as coisas? Boa tarde, Mauro. É um privilégio conversar com vocês da Rádio Trianon e do programa Gente que Fala, com todos esses nobres colegas. Agradeço uma vez mais o convite. Vamos lá ao nosso primeiro tema para análise de vocês, para os debates também. Olha, a queda registrada no fluxo de investimentos diretos no Brasil nos primeiros 6 meses de 2020 foi maior que a média observada entre os países emergentes. Os dados serão publicados pela Conferência da ONU para o Desenvolvimento e Comércio. Para a agência, 2 fatores pesaram no caso do Brasil. 1, a interrupção do programa de privatizações e 2, a escala que a pandemia atingiu no país. Apesar de ser ainda um dos principais polos de investimentos do mundo, o resultado brasileiro é pior que a média das economias emergentes e que a média também da América Latina. Doutor Marco Korzorowski, eu começo com você, até para pôr aqui o número, olha, o número e o índice, né? No total, o primeiro semestre registrou uma queda de 48% nos investimentos no Brasil, numa comparação com o mesmo período, primeiro semestre de 2019, e o Brasil atraiu um total de 18 bilhões de dólares entre janeiro e junho deste ano. Como é que você avalia? Temos 18 bilhões de dólares, né, de investimentos, mas houve uma queda de 48%. Eu acho que é lastimável para o nosso país, é uma consequência drastosa, principalmente 2021. 2021 vai ser um ano difícil para o Brasil, e eu acho que pior, que eu acredito, é que essa retomada dos investimentos no país ela possa demorar pelo menos 1 ou 2 semestres. Então, eu entendo que nós vamos ter que ter uma política pública muito adequada. A Lava Jato tem que ser motivo de exemplo para poder coibir toda essa questão de corrupção no país. E a questão tributária, Mauro, eu acho que esses são os elementos que vão poder dar base para o investidor realmente trazer os seus investimentos para o país. Frederico, quero
fazer uma comparação aqui, deixa eu buscar esse número. Como você mora nos Estados Unidos, olha, a nossa queda foi de 48% nos investimentos no primeiro semestre desse ano, na comparação com o primeiro semestre do ano passado. Aí, entre os países ricos, olha só, a Itália teve uma queda de 74%. E os Estados Unidos, uma queda de 61%. Como é que a gente pode fazer um paralelo entre o Brasil e as economias mais ricas, em especial a americana, já que você tem essa vivência por aí? Eu gosto muito de quando eu falo sempre dos Estados Unidos, quando falar um pouco do... não estou fazendo uma defesa de A ou B, mas de uma situação, mas os Estados Unidos é um país que tem uma legislação trabalhista bastante flexível, né? Então, quando a gente vê a questão do desemprego, das muitas pessoas que perderam seus trabalhos, a gente sabe que quando a economia americana retomar, muitas pessoas, assim como se tem, abre uma aspa, uma facilidade para demitir, se tem uma facilidade muito grande para trazer de volta. Assim, eu vejo, por exemplo, a gente está sentindo agora algumas coisas um pouco mais... a própria cidade de Orlando, onde eu moro há muitos anos, a gente está vendo alguns efeitos maiores da pandemia agora. Por exemplo, a Disney me parece que demitiu 45 pessoas. Isso aí, enquanto eu acho que, principalmente no estado da Flórida, enquanto não retomar a possibilidade de voos, as fronteiras não estiverem abertas aí com Estados Unidos e com a América Latina e com a Europa, eu acredito que a gente vai estar vivendo esse cenário. E nós temos também um outro momento que eu acho que vai ser bastante decisivo, é esse pacote de incentivos aí que todo mundo está acompanhando, que está sendo discutido no Congresso americano. Isso aí eu acho que a gente vai ser um divisor de águas, e até porque eu vou dizer assim, pelo que eu vivo aqui dos Estados Unidos há quase 10 anos, a gente sabe que a capacidade de recuperação da economia americana é muito forte e muito rápida. O que é fundamental para essa capacidade ser tão forte e tão rápida? Eu suspeito de falar que eu sou um defensor realmente a facilidade que se tem nos Estados Unidos para empreender. Eu acho que as facilidades nas relações do trabalho. E nos Estados Unidos a gente tem um fenômeno muito interessante. Boa parte da população nos Estados Unidos tem muita facilidade para se mudar, e se mudar dentro dos Estados Unidos é uma coisa cultural. Então é muito comum, às vezes mesmo eu vejo na Flórida, eu pego uma corrida de aplicativo, você vem de onde? Não, eu moro em Nova York, mas vim escapar do inverno e estou passando 6 meses na Flórida, né? Eu acho que também que a facilidade das pessoas, facilidade e a cultura que as pessoas têm para se movimentar ajuda bastante, viu? Sim. Doutor Vitor, seu olhar sobre essa questão, essa queda nos investimentos pela metade, 48%, nos primeiros 6 meses de 2020 aqui no Brasil. Olha, Mauro, me parece um movimento natural devido à volatilidade e à fragilidade que a nossa economia já trazia por conta de alguns anos de sazonalidade política que inevitavelmente impacta socioeconomicamente. Quando esboçava-se um movimento de recuperação, infelizmente, somos todos acometidos por uma situação de pandemia mundial que, inevitavelmente, num fluxo de efeito dominó, termina por esbarrar em todas as searas, e isso traz consequências nos investidores se abstendo de injetar capital no mercado. Então, a gente encontra reflexos aí nos mais diversos segmentos. E eu temo que ainda não tenhamos atingido o ápice dessa curva. Por conta de algumas movimentações governamentais para tentar flexibilizar e também injetar capital na economia em alguns mercados que foram mais abalroados com toda essa situação, isso inevitavelmente fez o capital girar, né? Sobretudo com também alguns empregados sendo demitidos e levantando as suas indenizações. Isso maquia ou cria um falso espectro de normalidade econômica que tende a talvez ter o seu resultado mais crítico no primeiro semestre do próximo ano. Espero que não, e torço para que a economia se recupere e que todos sigam aí numa crescente.
mas me parece que existe uma forte chance disso acontecer. Doutor Estácio, sua observação sobre esse tema? Pois é, Mauro, eu comungo aí do que os colegas falaram e vejo que realmente a notícia é triste, mas é real, é verdadeira, né? E sorte que Deus é brasileiro, porque realmente o que a gente tem visto aí nos nossos clientes, trabalhadores, aqueles que perderam emprego nem se fala. A tragédia é total, aí desencadeia não pagamento de aluguel, a compra no supermercado. E para aqueles que ainda mantiveram os empregos, essas alternativas emergenciais também complicaram um pouco para o salário do trabalhador, né? Claro, e de outro lado, os empresários também foram pegos de cheio, uma trombada aí de frente, a gente sabe que o setor de produção com a pandemia está sofrendo muito, agora a gente vê muito falta de peças, falta de insumos para a produção, e de outro lado, o Estado brasileiro também, pelo que a gente tem visto, gastou muito e está arrecadando pouco. Necessário os auxílios emergenciais, foram descobertos mais de 50 milhões de pessoas que precisam e necessitam de R$600, agora 300, para as compras imediatas em mercados, remédios e tudo mais. Então, a coisa é feia. Eu acredito que a gente tem que agora respirar um pouco. A gente vê que alguns setores da economia já vem ganhando um certo fôlego, né? E a gente tem que acreditar nisso, porque o ano que vem, realmente, a gente tem que torcer muito para que os empregos comecem a voltar, os trabalhadores comecem a ter salários para injetar aí no comércio, né? Na indústria. Por quê? O auxílio emergencial vai acabar. É isso. E tomara que os mecanismos de volta desses trabalhadores, né, sejam melhores, sejam mais flexíveis, né? Como destacou o Frederico, ocorre nos Estados Unidos, se demite com alguma facilidade, mas também o retorno dos trabalhadores na hora que é preciso também ocorre de uma maneira mais fácil, né? Bom, vamos muito lá aqui para o... Muito importante, até porque nós tivemos a reforma trabalhista de 11/11 aí de 17, que já vinha dando uma flexibilidade, né? Uma maior margem para o empresário trabalhar, né? Com as admissões e demissões, inclusive. E agora o que acontece? Eu acho que a gente vai pegar esse gancho para que o ano que vem o empresariado possa ter opções de contratos de trabalho intermitente e tal, né? Para conseguir alavancar mais empregos e continuar na produção. 12h24, esse é o programa Gente que Fala. Você nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos e ainda nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e pelo nosso canal no YouTube. Mais um tema por aqui. O Código de Defesa do Consumidor completou 30 anos de existência agora em setembro e nessas 3 décadas a legislação procurou tratar dos direitos de um grupo social caracterizado por um traço em comum: a vulnerabilidade que marca a posição de todos os consumidores em uma sociedade massificada, globalizada e informatizada. Foram muitas as conquistas, mas os desafios se renovam constantemente, especialmente com o constante avanço das compras e dos contratos por meios digitais. Doutor Marco Kożorowski, o Código de Defesa do Consumidor marca, é um divisor de águas, estamos numa outra era. Dá para imaginar como seria o Brasil sem essa legislação? Olha, Mauro, eu sou muito otimista, né? Nós temos 30 anos de Código de Defesa do Consumidor. Algum problema com a conexão do Dr. Marco Kożorowski? Vocês me acompanham? Minha gente, estão me ouvindo? Sim. Sim, só para saber se a conexão, o problema é com ele ou comigo aqui. Doutor Estácio, vamos lá, enquanto a gente recupera aqui a conexão com o doutor Kożorowski, como é que você avalia esses 30 anos do Código de Defesa do Consumidor? Olha, Mauro, eu acho que foi muito importante essa legislação para o Brasil, porque veio de uma forma ou de outra dar um equilíbrio entre as fontes de produção com os consumidores, né? Porque antigamente, sem essa reserva legal, sem essa instrumentalização que o Código de Defesa do Consumidor trouxe para o consumidor na ponta, né, era difícil brigar até na justiça, né? Poucos se aventuravam e aguentavam uma via crucis para receber, por exemplo, um produto que estava com defeito ou um serviço mal executado, né? Um exemplo prático, eu me lembro quando era moleque, você ia na padaria comprar um pão doce, se estivesse duro e velho, você ia no caixa reclamar, você apanhava do caixa.
Então, quer dizer, um exemplo bem prático, né? Hoje em dia, não. Você compra um carro, zero, você reclama, você tem o juizado especial para determinados casos, você tem todo um escudo para você garantir o seu direito quando você recebe um produto ou um serviço. Eu acho extremamente positivo e deve avançar de acordo com a dinâmica do direito, né? Doutor Marco Antônio Kojorowski, já de volta com a gente, a conexão refeita. Doutor Marco, o que nós temos no Código de Defesa do Consumidor faz sentido com o que a gente ouve aí nas conversas mais comuns? É o tipo de lei que pegou? Exatamente, Mauro. Como eu te falei, eu sou muito otimista com o Código de Defesa do Consumidor. Nós temos ele 30 anos, né, desde 11 de setembro de 1990, e ao longo desses 30 anos não houve grandes mudanças no Código de Defesa do Consumidor. Foi um código aprovado até na legislação e no próprio Supremo Tribunal Federal. Ele foi sabatinado por todos os tribunais e não teve grandes alterações. Hoje, se você não tivesse o Código de Defesa do Consumidor, tem o professor Shimura que diz que antes do código a gente comprava 1 quilo de feijão e vinha meio quilo de pedra. Após o código, isso mudou. Então, veja, as próprias leis mudaram e a gente teve muita força para enfrentar o sistema bancário, nós tivemos muita força para atuar contra a telefonia, TV a cabo, internet, os fornecedores de energia elétrica, de água, planos de saúde, né? O Código do Consumidor ele ajudou muito nas questões de relações contra companhias de aviação, a parte de turismo. Muitos setores, por bem, fizeram a regulação dos seus setores, a área bancária, a área de turismo, e essa regulação sempre benéfica para o consumidor. Então, se você me dizer que tem coisas a serem alteradas, modificadas, melhoradas, claro que tem. Tudo é uma dinâmica. Mas eu tenho certeza que, se a gente não tivesse o Código de Defesa do Consumidor, a gente não teria investimento no país. Ele foi realmente um divisor de águas e ele ajudou, nesse ponto, a estabelecer um bom relacionamento entre o consumidor e os fornecedores, seja ele fabricante, seja ele comerciante, até o prestador de serviço. Doutor Vitor Fernandes, o interessante, o importante, na verdade, é que o Código de Defesa do Consumidor também abriu caminho para outras legislações paralelas que dizem direito dizem respeito a outros direitos. Por exemplo, Estatuto do Idoso, Estatuto do Torcedor, enfim, diversas legislações paralelas aí que vieram à esteira do Código de Defesa do Consumidor. Sua avaliação. Exato. Como bem colocaram o Marco e o Estácio, o Código de Defesa do Consumidor nasceu como um embrionário para tutelar, sobretudo, uma melhor qualidade nas prestações dos serviços, que, por conta da hipossuficiência do consumidor, o deixava em situação vulnerável e logo desequilibrada. Isso trouxe uma isonomia, o que colaborou para uma melhor competitividade mercadológica e, logo, uma melhor prestação do serviço. E claro que o próprio Código Civil já tutelava as relações consumeristas reflexamente, assim como a Constituição Federal. Só que disso também surgiram normas mais específicas, como essa que você citou. E o mais interessante é que, mesmo sendo uma legislação de 30 anos, ela segue contemporânea, porque realmente é muito bem redigida. Então, por exemplo, ela segue viva e segue ativa ao advento da internet e das relações mercadológicas praticadas de modo online. O Código de Defesa do Consumidor já trazia ali no seu seio o direito de desistência, né? Que traz ali a possibilidade do consumidor desistir da compra daquele produto 7 dias depois do seu recebimento.
Essa prática não era tão comum antes do advento online, mas ela existia por compras via telefone, a domicílio e a catálogo, e hoje ela é mais do que nunca contemporânea, conferindo essa prerrogativa para um novo momento e um novo formato de consumo. Então, ela, sem dúvida, segue resguardando outras legislações que seguem nascendo dessa boa legislação. O próprio Marco Civil da Internet e agora a Lei Geral de Proteção de Dados, que também tem no seu seio relações consumeristas protetivas e de isonomia mercadológica. Frederico, para a gente falar, para a gente conversar em cima da sua área de atuação, que é o mercado imobiliário, também representou o Código de Defesa do Consumidor uma mudança bastante significativa. A gente via, por exemplo, compras de imóveis na planta darem problemas, né? Os compradores não tinham direitos na hora que o bicho pegava, construtoras que quebravam e deixavam o consumidor na mão também. Houve uma mudança bastante significativa também no seu setor, né? Sem dúvida alguma, o Código do Consumidor melhorou as relações, eu acho que deixou o lado comprador numa situação mais confortável, né? Embora isso não fosse ainda, acho que principalmente para a construção civil, a gente tem alguns traumas no Brasil, mas de uma maneira geral as pessoas se sentem mais seguras no ambiente de negócios. E tem uma outro ponto, talvez nem tanto no imobiliário, mas que eu acrescento, que hoje, com o surgimento da rede social, as pessoas, eu mesmo me valho muito das plataformas digitais se eu tenho algum problema com algum serviço, com alguma coisa, né? Então, hoje as relações ficaram bem mais fáceis, eu acho. E o consumidor, de uma maneira geral, se sente mais protegido e tem mais informação. Alguns anos atrás, eu tive um pequeno problema aí de uma situação dessas de viagem. Eu falei com uma pessoa próxima, que é advogada, ela me contou algumas coisas do juizado de pequenas causas. Eu perguntei, funciona? Ela me disse, funciona. Funciona e é rápido. Eu acho que me parece que até 40 salários mínimos hoje é o que no Rio Grande do Sul que se leva para pequenas causas. Sim. 12h34, pessoal. Você acompanha o programa Gente que Fala. Estamos na Rádio Trianon AM 740 em São Paulo, em Santos na Rádio Universal AM 810. Você nos vê simultaneamente por imagens, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e ainda no nosso canal no YouTube. Mais um tema por aqui. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve decisão que condenou uma empresa de telefonia e também o Facebook a indenizarem um cliente que sofreu golpe via aplicativo de mensagens. Para os desembargadores, há responsabilidade solidária nesses casos, e eles entenderam que se o consumo é iniciado com a contratação de uma linha telefônica, para depois ocorrer o uso do aplicativo, então ambas as empresas fazem parte da cadeia e devem ser responsabilizadas por danos decorrentes desses serviços. Doutor Vitor Fernandes, e não faltam golpes ocorrendo pelos aplicativos, né? Especialmente pelo WhatsApp. Pois é. O que essa decisão traz de segurança para todos os nossos usuários? Os oportunistas sempre estão à espreita para criar novos golpes. Então, cabe a quem fornece aquele meio de comunicação resguardar os seus clientes, ou seja, quem utiliza, de forma efetivamente eficaz, né? Então, o que acontece é que essa decisão realmente ela é polêmica. É claro que o caso tem algumas especificidades que faz resultar nessa decisão. Eu digo isso porque me parece que nem sempre o WhatsApp ou o Facebook devem ser responsabilizados por esse tipo de fraude. Isso porque, muitas vezes, aquele que utiliza, de alguma forma, fornece os seus dados de acesso para terceiro. E fica complicado imputar essa responsabilidade tão só para os administradores daquele aplicativo, quando é como fornecer a senha do seu próprio cartão para um terceiro. Não me parece razoável que o banco tenha que arcar com essa oscilação. De toda forma, cada vez mais os oportunistas criam mecanismos para induzir as pessoas a erro. E é nesse sentido que o WhatsApp, o Facebook ou quaisquer aplicativos passam a responder solidariamente, de modo que eles devem criar mecanismos efetivamente protetivos. E
uma vez mais, comento que a Lei Geral de Proteção de Dados também cria e faz reforçar os mecanismos para que cada vez menos esses dados estejam voláteis. Mas, como eu disse, as especificidades dos casos devem ser avaliadas, porque fornecer dados a terceiros com tantas orientações que existem hoje, por exemplo, no WhatsApp, que fornece aquela conferência dupla, né? Para você fornecer a sua senha duplamente, de modo a inibir esse tipo de invasão, me parece injusto também que o WhatsApp compartilhe dessa responsabilidade de quem não o fez, ou de quem simplesmente, de modo irresponsável, transmitiu seus dados. Você se refere à verificação em 2 etapas, ou seja, existe esse recurso, o WhatsApp disponibiliza isso, e o usuário do WhatsApp que prefere não usar esse recurso e que está sujeito à clonagem e, consequentemente, ao golpe, é aí que o WhatsApp diz, olha, a minha ferramenta está aí, se o usuário não quis usar, não quis aplicar, aí é um problema do usuário. É nesse sentido? Me parece que sim. Eu acho que o risco deve ser dividido, porque se a ferramenta existe, é uma opção do usuário se colocar de modo vulnerável, me parece que ele passa, então, a ficar numa situação que é injusto imputar a culpa ao WhatsApp. O que essa decisão de condenação do Facebook, no caso, é o dono do WhatsApp e da operadora de telefonia, o que isso traz daqui para frente? Porque isso cria uma jurisprudência, né? Então, outras decisões podem ser tomadas com base nesta. Eu acho que, mais do que isso, traz novamente um reforço e um aparato tecnológico para que essas empresas cada vez mais estejam atentas à legislação e às responsabilidades consequenciais de descumpri-la ou meramente de deixar o consumidor vulnerável. Então, isso, de alguma forma, é positivo porque corrobora para cada vez mais os sistemas de segurança serem reforçados. Mas é claro que isso também, em paralelo, acaba incentivando leads ou cavações de pênalti. E é nesse sentido que eu faço essa ressalva, de que me parece injusto também ao usuário também se postar de forma irresponsável, não assumindo de verificação assertiva que o fornecedor oferece. Doutor Vitor, esse tema é bastante extenso. Certamente quem está acompanhando a gente deve ter muitos exemplos, né, de golpes aí que receberam. Só mais um questionamento para a gente avançar aqui, porque uma coisa é a pessoa ter o WhatsApp clonado porque não fez aquela verificação em 2 etapas. Outra é um golpe muito comum que tem acontecido. A gente vai ter que pegar aqui pela área do direito, né, porque não tecnicamente, né? O golpista ele tem o chip, digamos, em branco, novo, ali sem nenhum dado, e ele consegue ter os dados de alguém comprado aí na praça, e aí ele liga para a operadora e ele registra aquele chip em nome daquela pessoa, e a operadora acredita que de fato seja aquela pessoa, porque esse golpista tem todos os dados. E aí ele passa a operar com uma linha em nome de uma outra pessoa, aplicando golpes, né? Como é que a gente se defende disso? Pela questão do direito, não pela questão técnica, porque não somos aqui técnicos em telefonia, né? Sim. Que é mais ou menos a configuração desse caso prático que você traz. Aí é uma situação que ela é muito mais imputada à companhia telefônica, que de alguma forma tem o seu sistema de contratação vulnerável, né? Porque aquilo foi contratado de modo fraudulento por um terceiro que se fez passar por aquele que era o titular dos documentos. Então, aí sim, existe uma responsabilidade objetiva daquele que era o contratado não ter se certificado que aquela pessoa efetivamente era aquela pessoa. Então, isso sim independe de culpa ou de provocação daquele que, no caso, a companhia telefônica. E por isso, sim, essa decisão é assertiva nesse ponto, porque
ela está amparada, mais precisamente, no artigo 927 do Código Civil, que caracteriza essa responsabilidade objetiva para esse tipo de situação. Por isso, a via oficial de reclamação, nesse caso, depois de esgotado reclamações extrajudiciais via Anatel, via Procon, é sim a judicialização, e isso realmente não pode passar em vão. Muito bem, eu quero colocar aqui na nossa conversa agora o Daniel Matos, advogado, economista. Boa tarde, Daniel. Seja bem-vindo, esteja presente aqui com a gente a partir de agora. Tudo bem? Tudo. Boa tarde aos colegas. Daniel, vamos falar aqui sobre o endividamento do Brasil. Isso está preocupando os mercados financeiros? Isso. Desde ontem, né? Ontem a Bolsa ela fez uma primeira sinalização negativa em razão da exposição dos casos nos Estados Unidos. Entretanto, hoje, acho que de uma forma mais forte, você verifica uma queda acentuada da Bovespa. Por quê? O governo ele não dá seguimento, ele não conclui a reforma administrativa e não pauta as reformas fiscais, que existem 3 projetos de lei, as PECs, né, relativas ao IVA e à CBS. Logo, toda essa incerteza aumenta o risco país, né? Então, por essa razão que nós verificamos hoje uma queda da Bolsa algo em torno de 2%. Não, 1,8%, perdão. E refletindo nas demais ações. Essa queda já foi maior hoje? Como é que está o momento? 1,8 agora, né? Mas já foi maior hoje? Já ultrapassou essa queda de 2? Então, ao longo do dia, o período mais agudo, ele fica entre 1 e 3 horas da tarde, no final passando esse horário das 3 até as 5, você tem uma que a gente chama de contração do movimento, ele retorna um pouco, ou se o movimento ele se acentuar e for mais agudo, você tem a expansão continuando com essa queda, mas eu acredito que nas próximas semanas seja essa tendência de baixa da Bolsa, nos próximos dias. Essa baixa da Bolsa, essa queda aí do mercado de ações, então, ausência de tratativa do governo quanto à pauta fiscal. Esse é o resumo. Isso, correto. Porque o Brasil ele possui uma questão, a dívida externa do país, né, comparativamente à dívida interna, ela chega a ser um montante irrisório com algumas considerações de balanço de pagamentos. Tá? Então, o exterior ele tem uma aversão a risco a investir no país em razão de como o governo vai decidir tratar a dívida pública hoje, que, se eu não me engano, da última vez que foi mensurado, estava em 87% do PIB, né? O que é muito alto, e isso gera reflexos, inclusive, nos prêmios dos títulos públicos que são oferecidos aos investidores. E, bom, as expectativas agora em relação aos balanços dos bancos, das instituições financeiras, qual que é o humor em relação a esses balanços? Então, para esse setor em particular, nós verificamos a partir de hoje, a Cielo ela começa a apresentar o balanço trimestral hoje, amanhã o Bradesco, amanhã, tudo bem que ela não é uma empresa do mercado financeiro, mas amanhã a gente vê a apresentação da Petrobras, tá? E, se eu não me engano, o Itaú também. Então, assim, saem estudos, estimativas, de que você vai ver uma lucratividade acentuada para esses setores em como os bancos geriram e administraram a dívida, né, e toda a questão da atividade principal deles de concessão de crédito nesse período. Logo, é provável que na próxima semana nós verificaremos um reflexo disso no preço das ações, ainda que haja essa situação de incerteza quanto ao tratamento da dívida pública. Muito bem. Daniel Matos, advogado, economista com a gente, falando sobre a saúde econômica do Brasil. Não é isso, Daniel? Obrigado pelas informações, pelas orientações. Até a próxima oportunidade. Agradeço. Boa tarde, Mauro. Boa tarde aos colegas. Até. Tchau. Tchau, tchau. E a gente segue aqui com mais um tema. Doutor Ayrton, doutor Estácio Ayrton, a legislação implementada aqui ao longo da pandemia para permitir a suspensão do contrato de trabalho ou até da redução de jornada e salário, não tratou de como as mudanças afetariam o 13º e também o período das férias. O 13º, cuja primeira parcela já está chegando aí daqui a um mês, né?
A situação é mais crítica quando se trata daqueles que tiveram ou estão com os contratos suspensos, na comparação com aqueles cuja jornada foi reduzida e com a redução dos ganhos, evidentemente. E, segundo especialistas, isso pode levar a erros e até a judicialização do assunto. Bom, vamos começar primeiro com aqueles que estão com os contratos suspensos. Como é que fica a questão do pagamento do 13º salário e das férias? Pois é, Mauro, essas medidas do governo foram extremamente necessárias em razão aí do Covid, da pandemia e tudo mais, para preservar o bem maior, que é o contrato de trabalho, e dar um fôlego aí para o empresariado. Com relação à suspensão do contrato de trabalho, o que aconteceu? Foi muito veiculado, foi praticado, só que na mídia em geral e até nas empresas, nunca deixou bem claro o objetivo para o funcionário. Claro que tem um acordo escrito antes de implementar a suspensão, tem que passar para o Ministério da Economia e tal, mas de forma clara, objetiva, não chegou e falou para a imensidão dos trabalhadores: olha, contrato suspenso é contrato sem efeito. O patrão não paga e você não trabalha. Porém, isso vai implicar em eu não te pagar, o patrão falando, eu não te pagar 13º, férias, fundo de garantia, e mais, não vai contar o tempo para aposentadoria. Por quê? O contrato está suspenso, não está produzindo efeitos. Quem pagou o salário, que na verdade não foi salário, foi o auxílio emergencial, conforme as parcelinhas lá do seguro-desemprego, foi o governo federal. Então, o que faltou, na minha opinião, era deixar muito mais claro em todos os meios de comunicação: trabalhador, você vai ter o contrato de trabalho garantido, preservado, mas saiba que você tem que poupar um pouco, porque 13º, férias, fundo de garantia, isso você não vai ter. Então, faltou isso, na minha opinião. Foi necessário? Foi. Faltou apenas um pouco mais, né, Mauro, de esclarecimento. Doutor Estácio, qual que é a diferença entre uma pessoa com contrato suspenso e uma pessoa demitida? Bom, suspenso, o contrato está preservado, ele está com o contrato de trabalho preservado, ele tem um contrato de trabalho. O demitido, o contrato foi extinto, rompido, acabou, entendeu? Então, quem foi desligado tem direito às verbas indenizatórias, às verbas da rescisão. Já o contrato suspenso, o sujeito tem um contrato de trabalho mantido com a empresa, mas sem trabalhar e sem receber. Nesse caso, recebeu do governo. Por quanto tempo um contrato pode ficar suspenso? Esse prazo tem que ter sido pactuado lá no começo ou pode ficar indefinidamente? Veja, sem a gente estar nessa fase pandêmica, se a pessoa, por exemplo, está incapaz para o trabalho, ele vai no INSS, é reconhecido por perícia, ele vai ficar afastado e o contrato suspenso. Então, pode ficar de forma indefinitiva até quando o INSS constate que ele está incapaz permanentemente, e aí é feita a rescisão. Então, quer dizer, não tem prazo. Na pandemia, teve prazos que foram se prorrogando, inclusive termina agora em dezembro. Então, nessa lei emergencial da pandemia, teve prazo, que foi, por exemplo, que vai agora até dezembro. Entendeu? Então, todo esse período, se o trabalhador ficou todo esse período suspenso, ele vai ter perda aí no 13º, férias e fundo de garantia. Como é que a gente deve fazer o cálculo do 13º e das férias daquele trabalhador que teve a jornada reduzida e que teve os ganhos reduzidos? Por exemplo, de janeiro até maio, ele recebeu o salário integral. Aí o patrão entendeu que ele não tinha condição de manter aquele salário, reduziu em 30%. E continua reduzido 30% até o final do ano. Como é que faz esse cálculo? Bom, essa situação é melhor de quem tem um contrato suspenso. Por quê? Na situação de redução de jornada e salário, ele vai receber, sim, o 13º, as férias, o fundo de garantia, com relação ao salário que está sendo pago pelo patrão, certo? A parte que o governo está pagando, ele não vai ter direito. Agora, o salário que o patrão está pagando com a redução da jornada e do salário vai ser base de cálculo para apurar normalmente 13º, férias e fundo de garantia. Vai ter uma perda menor. Já o outro lote de trabalhadores no suspenso, aí não tem base de cálculo nenhum. Ele só está recebendo um auxílio que não incide 13º, férias e fundo de garantia. Entendeu? E quando o salário voltar ao normal? E a jornada também? Aí volta 100% a ser a base de cálculo o salário.
e quando terminar a suspensão, volta a correr o 13º, férias e fundo de garantia. Ok? Meio-dia, sim, meio-dia e 51, você acompanha o programa Gente que Fala, estamos na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo. Você que está no litoral nos acompanha pela Rádio Universal AM 810 em Santos. E antes aqui da sequência dos nossos assuntos, eu vou tratar aqui com vocês sobre uma mensagem da Prefeitura aqui de São Paulo. Olha, galera, esse recado é para vocês que, assim como eu, moram aqui na cidade de São Paulo. A cidade já entrou na fase verde de quarentena, então as lojas, shoppings, restaurantes, salões de beleza, academias, tudo isso segue retomando atividades, inclusive com a ampliação dos horários de atendimento. Só que a pandemia não acabou não, minha gente. Todo cuidado é pouco, a gente tem que prestar atenção nisso. Saiba que, ou melhor, você sabia que as pessoas entre 18 e 34 anos de idade são as que mais têm chances de pegar a doença? Por isso, você jovem, você que está nessa faixa etária, tem que se proteger e evitar a transmissão do vírus para seus amigos e para os seus familiares. Se tiver mesmo que sair de casa, lembre-se sempre dos cuidados para proteger a sua saúde e a de quem você ama. Evite os lugares com muita gente. Não cumprimente as pessoas com beijos no rosto, nem com apertos de mão. Use a máscara sempre e lave frequentemente as mãos com água e sabão. Essas são atitudes básicas, não podemos nos esquecer nunca disso. Se você mora com seus avós ou com as pessoas da melhor idade, redobre a atenção ao chegar da rua, repetindo sempre aquela ideia, lavar bem as mãos e evitar dar beijos, abraços e os tradicionais apertos de mão. Então, vamos cada um de nós continuar fazendo a nossa parte, seguindo as orientações para não contrair e não transmitir o vírus. Mensagem aqui da Prefeitura de São Paulo para você que acompanha essa edição do programa Gente que Fala. Frederico, vamos com você agora. Olha, o câmbio favorável do início dos anos de 2010 levou muitos brasileiros a investirem em imóveis no exterior, especialmente na Flórida, nos Estados Unidos. Mas se engana quem pensa que a alta do dólar fez desse um mau negócio. Segundo especialistas, ainda é ótimo investimento comprar uma casa ou um apartamento na região, seja para morar ou até mesmo para alugar, pois além da constante valorização, existem várias facilidades, tanto para compra quanto para conservação do imóvel. Frederico, comprar imóvel na Flórida, no estado da Flórida, ainda é um bom negócio ou foi melhor negócio no início da década? Olha, se a gente olhar simplesmente a questão da âncora, questão do câmbio, não há o que se dizer. O dólar, um dólar na casa de 1,70, 1,80, hoje na casa de 5,60. Mas, sem dúvida, o estado da Flórida segue tendo muita atratividade por parte dos brasileiros, né? O que hoje está levando muitas pessoas a procurar imóvel nos Estados Unidos? São valores que as pessoas não dizem, mas as pessoas estão atrás de uma proteção de patrimônio, estão atrás de ter um ativo em dólar, e nisso a gente pode acrescentar as quedas constantes que tem tido na taxa de juros no Brasil da Selic. Isso a gente está vendo aí que nos últimos meses, forçosamente, as pessoas que têm dinheiro na renda fixa do Brasil, o tradicional de 2%, elas forçosamente vão ter que buscar outras alternativas, né? Então, as pessoas, muitas delas estão comprando imóveis, mesas que não vão aos Estados Unidos, compra o imóvel e para fazer uma locação tem rendimentos em dólar. Para ter rendimentos em dólar, não buscar necessariamente ganhar dinheiro com a valorização do imóvel. Não. As pessoas, lógico, como a gente está conversando, ninguém compra um imóvel por 200 esperando que ele vai estar 190, mas o conceito é muito. A primeira é ter uma proteção em dólar, ter um investimento em dólar e ter o ganho com as locações, porque normalmente quem compra imóvel no exterior são pessoas que gostam de viajar e elas gostam, inclusive, de ter um fluxo, né? Porque no momento que você tem um fluxo de aluguéis em dólar, você tem uma proteção também, né? Para suas despesas que você vai ter em dólar, né? Frederico, por que os brasileiros que compram imóveis aí nos Estados Unidos preferem comprar na Flórida, no estado da Flórida? Olha, eu diria que são várias coisas. A questão do clima, que é bem mais parecido com o clima brasileiro. A gente tem 7 meses, 8, como eu costumo dizer, de passar trabalho com frio. A questão da distância, a questão que você tem muitos voos para ir ao Brasil. Você está em Orlando, está em Miami, pode ir por Fort Lauderdale. A questão do idioma também, apesar do idioma oficial dos Estados Unidos ser o inglês, na Flórida se fala muito espanhol e tem muitos brasileiros. Isso é um fato que diminui o medo das pessoas, não é tão desconhecido.
Miami é o destino, não, é o local preferido para a compra desses imóveis, ou Orlando, até pela proximidade da Disney, porque pouco se fala, por exemplo, em Jacksonville, que é a maior cidade da Flórida, né? As pessoas não ouvem falar dessa cidade. Jacksonville, inclusive, ela está recebendo um fluxo de investimentos muito grande, porque algumas instituições financeiras com sede em Nova York, que o aluguel era muito caro, de algumas áreas de retaguarda, passaram para a região de Jacksonville. Inclusive, se eu não estou enganado, o Deutsche Bank, ele abriu uma posição lá, tem 5, 6 mil funcionários que estavam no estado de Nova York. Quanto à sua pergunta, segundo dados da Associação de Corretores da Flórida, as compras na região de Miami representaram mais ou menos ao redor de 50% do volume em dólares do que os brasileiros fizeram no passado, e Orlando corresponde por 35%, e o resto daí dividido por regiões de Tampa, região de Jacksonville, regiões mais ao norte da Flórida. Qual é o perfil do brasileiro que compra imóveis na Flórida com esse objetivo que você destacou? Geralmente o perfil de brasileiro são pessoas, vamos dizer, classificadas dentro da realidade brasileira, pessoas de classe média alta, pessoas que têm de 40 anos de idade para cima, são pessoas que já viajaram alguma vez para o exterior, e são pessoas que, às vezes, muitas vezes também nesse cenário, pessoas que estão procurando diversificar os seus investimentos, ou seja, quer ter um ativo em dólar, mas não sabe como ter um ativo em dólar. Às vezes tem o receio de fazer um depósito numa instituição financeira, se sente mais seguro com a figura do imóvel. Vamos dar um exemplo prático, Frederico. Um brasileiro agora interessado em comprar um imóvel por lá, na Flórida, e você vai oferecer esse imóvel. Que imóvel é esse que você agora tem nas mãos? Quais são as características? Qual é o preço? Ou isso vai depender do perfil daquele comprador? Se você for pensar num perfil médio, o que você teria para oferecer agora? Qual seria o valor? Quanto que esse brasileiro investiria? O imóvel de Miami a gente poderia trabalhar com valor a partir de uns 350 mil dólares. Sempre lembrando que esses valores podem ser financiados, existem financiamentos para não residentes. E também reforçando, 350 mil dólares é a média do que as pessoas compram, reflete o comportamento. 1.600.000 reais. Mais ou menos. Na região de Orlando, a gente poderia comprar uma casa de férias, que normalmente as pessoas compram para usar, como já está dizendo, no período de férias, e nos outros períodos do ano faz uma alocação através das plataformas tradicionais, como Airbnb, Booking.com, Rotas.com. Poderíamos a gente trabalhar com imóvel de 170, 180 mil dólares, uma casa de 2, 3 quartos, com piscina. A gente dá bastante ênfase também à questão que não seja um condomínio muito alto, para que a pessoa não tenha essa despesa, não onere bastante o orçamento do cliente. Pessoal, vamos às perguntas da nossa audiência chegando por aqui. Doutor Marco, o Marcelo Parra está com a gente no Facebook. Obrigado, Marcelo, pela audiência e aqui pela pergunta. Ele quer saber sobre o Pix, essa nova forma aí de transferência de valores e pagamentos. Ele quer saber se é confiável e se mesmo com o governo querendo criar um novo imposto sobre as transações digitais. Parece que essa questão do imposto, o ministro Paulo Guedes acho que já deu um recuo, né? Obrigado, Marcelo, pela pergunta. O Pix é confiável, é um dos instrumentos que as instituições financeiras colocaram com uma agilidade digital. Então, nós tínhamos antes o TED, antes do TED nós tínhamos o DOC, e agora nós temos o Pix, que ele vai ser em segundos, né? Transferências bancárias, e tem segurança, sim. Os bancos, é o risco do negócio, né? O que o doutor Vitor falou anteriormente é o risco do negócio. O banco ele vai atribuir a todos os correntistas e todos vão aderir a essa nova modalidade e, claro, havendo alguma deficiência no sistema, o banco que causou isso, a vítima vai, obviamente, pedir uma indenização, mas é seguro. Doutor Estácio, o Eduardo Lisboa com a gente no Instagram. Obrigado, Eduardo, aqui pela pergunta. Ele quer saber quais são as regras para a recontratação de quem foi demitido na pandemia. Os salários podem ser reduzidos na hora de contratar? Olá, Eduardo, tudo bem? Bom, é o seguinte, pela mesma empresa não vai poder ter um salário menor. Isso daí
né? Seria infringir o princípio da irredutibilidade, tem outras normas coletivas também que proíbem a recontratação por um valor de salário menor. Agora, se ele for procurar, claro, em outra empregadora, em outro segmento, aí vai, vamos dizer, da lei do mercado. Se ele concordar, tá bom? Então é isso aí. Na própria empresa, não. Agora, nas outras, se for procurar em outro emprego, aí tudo bem. Ângela Pereira com a gente em Santos, acompanhando pela Rádio Universal de Santos. Doutor Vitor, ela pergunta como devem proceder aqueles que foram vítimas de fraudes no saque do FGTS emergencial na Caixa Econômica. Agradeço a pergunta, Ângela, e todos de Santos. Ainda ontem, eu dei uma entrevista sobre esse tema ao Estado de Minas, que é um tabloide lá de Minas, justamente por conta dessa polêmica nas respostas da Caixa Econômica Federal, que foram efetivamente bastante vagas e aparentemente aleatórias, porque não adentraram as especificidades de cada um dos lesados, porque cada um foi lesado numa determinada circunstância. Alguns porque realmente forneceram seus dados para terceiro e outros que sequer conheciam o acesso, a possibilidade de acesso ao benefício, de repente se depararam com aquilo sendo usufruído no seu nome. O que a gente vem recomendando é para que ainda insista-se via os canais oficiais da Caixa Econômica Federal, por suas ouvidorias, e isso seguindo ineficaz, aí sim evolua a uma reclamação formal ao próprio Bacen, e isso sendo ainda sem efetividade, que então procure o auxílio de um profissional, de um advogado, para poder intermediar as tratativas e, se for o caso, judicializar, justamente para se buscar as indenizações e as reparações respectivas diante dessa responsabilidade, que, no caso da situação da Caixa Econômica Federal, enquadra-se naquele exemplo que a gente deu de responsabilidade objetiva, independentemente de culpa. O Jaime, seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, nossa audiência de todos os dias, aqui com a gente pela Rádio Trianon AM 740. Frederico, ele quer saber o seguinte de você: quanto tempo demora para alguém ser despejado se atrasar o pagamento do aluguel ou do financiamento do imóvel nos Estados Unidos? Normalmente, o pagamento de aluguel demora questão de 20 dias, pela lei da Flórida. Existe uma sugestão de procedimentos amigáveis que dura mais ou menos cerca de 20 dias, e após isso você pode ir na corte, que é equivalente ao Tribunal de Justiça, você recebe uma carta da corte, e disso aí você vai na polícia, no chamado xerife, né? E disso aí o xerife, você tem a ordem para fazer o despejo, né? Geralmente, quando chega nesse estágio, normalmente as pessoas fazem uma devolução amigável do imóvel, né? E os bancos também seria um prazo um pouco maior, vai da velocidade que o banco faz o processo do chamado foreclosure, que seria, em português seria a chamada retomada do imóvel, mas vai alguns meses, quando é questão de financiamento. Mais uma pergunta aqui, a Valéria Souza com a gente no Instagram. Obrigado, Valéria. Doutor Marco Kojorowski, ela pergunta: na quarentena, aumentaram os pedidos de indenização também por falhas no serviço de internet? Como avaliar o tamanho do prejuízo de quem fica sem internet atualmente? Olha, obrigado pela pergunta, uma pergunta muito inteligente. E realmente é isso, tem falha, tem que acionar. Eu acho que primeiro a gente pode esgotar os meios amigáveis, mandar um e-mail, mandar uma notificação. Algumas companhias não respondem, não respeitam o consumidor, e aí sim entra com a ação, pode entrar pelo juizado de pequenas causas, até 40 salários mínimos, e se ver ressarcido dos prejuízos por falta ou por diminuição no fornecimento da internet. Estou tentando puxar aqui pela memória, doutor Kojorowski, tem um termo correto quando há essa interrupção e há um dano à pessoa que interrompe a sua atividade. Não sei se ainda é usado no direito, me fugiu, enfim, eu vou tentar relembrar aqui. Quando a pessoa deixa de
de ser remunerada ou deixa de ganhar? Quando ela perde a possibilidade da atividade por um problema terceiro, algo que não tem a ver com ela, um problema de saúde, alguma coisa que foi causada por são os danos materiais, os lucros cessantes. Seria lucros cessantes? Não. Lucro cessante. Tá. É isso aí. Isso mesmo. A pergunta aqui da Solange, doutor Estácio, pode fazer experiência de um mês com empregada doméstica? Como fazer essa experiência com a doméstica por um período de um mês? Se é que pode, essa é a pergunta da Solange. Oi, Solange, pode sim. É uma modalidade do contrato de trabalho, de experiência, que pode ser até 90 dias. Então, para que você conheça a patroa e ela te conheça, então pode fazer um contrato de 30 dias de experiência. E aí, dando tudo certo, aí se faz um contrato já definitivo, por prazo indeterminado. Tá bom? Quando se diz contrato de experiência, ou quando se dizia antigamente contrato de experiência, a gente lembrava ou pensava em 90 dias. Então, é até 90 dias? Exatamente. É até 90 dias e não 3 meses. Então, até 90 dias podendo ser prorrogado por uma vez. Entendeu, Mauro? Então, faz por 30 dias, depois pode prorrogar por mais 30, ou faz 45 dias, depois prorroga por 45. Então, tudo dentro dos 90 dias que não foi alterado pela reforma trabalhista. Então, nesse caso aqui da Solange, é preciso fazer um contrato de experiência de um mês, não fazer um contrato de experiência de 90 dias e tomar uma decisão no primeiro mês em relação ao que aconteceu. Exatamente, mas tudo registrado, carteira de trabalho eletrônica, inscrição no INSS, tudo certinho. Não tem aquele conhecimento que a gente falava, o pessoal, né? Não, a contrato de experiência não precisa registrar. Não, isso aí é mito. Tem que fazer tudo formal. Registra na carteira, seja eletrônica ou seja a de papel ainda, recolhe INSS, deposita fundo, tudo certinho. 30 dias, acabou, está tudo desfeito. Se deram bem, aí continua o contrato aí por prazo indeterminado. Se for desfeito, quais são os direitos da pessoa, da doméstica? Terminou pelo período combinado, vai receber o 13º, as férias proporcionais, não tem aviso prévio, porque é um contrato por prazo determinado, né? Todo mundo já sabia que ia acabar naquele dia mesmo, não tem multa do fundo, porque a empresa, a patroa não está despedindo, a rescisão é por conta do prazo que terminou, então, basicamente, vai ter o salário, férias e 13º proporcional e o fundo de garantia proporcional também. Simone Fernandes, com a gente no nosso canal no YouTube. Frederico, ela pergunta o seguinte: as eleições americanas mexeram de alguma forma com o mercado imobiliário da Flórida, que é considerado um estado-chave nas eleições lá, e ela pergunta também se o Donald Trump comprou muitos imóveis por lá recentemente. Oi, Simone, agradeço a tua pergunta. Não, as eleições, na minha opinião, elas não mexeram com o mercado imobiliário da Flórida. Eu costumo dizer que da Flórida, o mercado vamos dizer, ele é soberano, na minha opinião, sobre o que acontece na discussão política do país. Olha, se o Trump comprou muitos imóveis na Flórida, eu não sei, viu? Essa aí eu vou ficar te devendo, mas eu acredito que é possível, viu? Bom, se ele comprou, não foi com você na corretagem, certamente. Não, exatamente. Não, comigo de certeza não foi. Isso eu posso garantir. Olha, comigo ele não comprou, viu? Bom, você chamou a atenção aqui que as eleições americanas não mexeram com o mercado imobiliário, você falou em soberania aí do mercado imobiliário, mas isso é uma característica dessas eleições ou em algum momento as eleições americanas já tiveram influência sobre o mercado imobiliário americano? Eu vou te dar a minha opinião, tá? Posso estar totalmente... A opinião de brasileiro, tá? Se você perguntar para um americano se o candidato A ou B está na frente nas pesquisas, ele vai ter provavelmente uma defesa bastante forte, porque um melhorou, porque um piorou. Mas aqui no Brasil a gente tem uma cultura e uma vivência que o Estado avança muito na nossa vida quase que diariamente. Na minha opinião, não afeta muita coisa, viu? Pode afetar mais na frente, mas em linhas gerais eu acho que o mercado é soberano, o país vai seguir seus princípios de economia de mercado. E assim, gente, no Brasil a gente tem uma situação, o governo não fecha alguma conta, ele aumenta o IPTU no outro dia, ele aumenta o IOF da gente no outro. Se você perguntar, como eu disse, pergunta para um americano o que aconteceu da eleição, ele vai te dizer talvez a quarta casa
depois da vírgula no benefício da Previdência, a terceira depois de um imposto. Eu acho, sinceramente, que vai seguir tudo igual, em relação ao mercado imobiliário. Algum incentivo a mais, mas não muda nada. Pessoal, tempo do programa se esgotando. Frederico, você está com a palavra. Sua despedida, 5 segundos. Gente, agradeço muito a oportunidade de ter participado do programa, ter aprendido também com os participantes advogados e até uma próxima oportunidade. Doutor Vitor, sua despedida. Muitíssimo obrigado uma vez mais. Um privilégio participar de um programa desse de absoluta função social e serviço público. Obrigado a todos os nobres colegas e a vocês da Rádio Trianon pelo convite. Obrigado, doutor Vitor. Doutor Estácio, palavra final. Mais uma vez, obrigado, Mauro. É sempre bom participar do Gente que Fala, um programa que a gente aprende, que a gente pode dar informações. Fico sempre à disposição. Uma boa tarde a todos, inclusive aos amigos de bancada, ouvintes e todos. Doutor Marco Antônio Kojorowski. Quero agradecer o programa Gente que Fala, Fausto Camunha, Zenilda, Mauro Friesman, nossos amigos doutor Estácio, Frederico e Vitor, os ouvintes e os espectadores, web espectadores. Obrigado, Mauro. Muito obrigado, minha gente. Em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, aos 3 advogados, operadores do direito aqui, doutor Marco Kojorowski, doutor Estácio Ayrton Alves Moraes, doutor Vitor Fernandes Serri de Souza e também o administrador corretor de imóveis nos Estados Unidos, lá na Flórida, o Frederico Hexel. E aqui a minha ficha aqui de despedida, a nossa ficha técnica, na mesa de som o Sérgio Souza, também gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, a diretora de produção é a Zenilda Salvato, o Fausto Camunha é o nosso diretor-geral, e do outro lado, Gente que Fala, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, 1h13. Tchau, até amanhã.